Bom, a gente vai continuar nesse assunto, porque olha só, como a Liane trouxe para a gente, uma das suspeitas da corregedoria é que os policiais teriam furtado um fuzil, tirado, desmontado essa arma e guardado as peças. A arma seria revendida a criminosos e as imagens de câmeras corporais desses agentes ajudaram nessa investigação. Sobre esse assunto agora, vamos conversar com o especialista em segurança pública, Rodrigo Camargo, professor de Direito da Mackenzie. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela participação do senhor ao vivo com a gente no Poder Expresso. Gostaria de começar perguntando assim ao senhor o que revela, a prisão desses 5 policiais com esse suposto envolvimento nesse furto desse fuzil. Um policial teria cometido essa ação, mas os outros teriam sido coniventes. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vitória. Muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de participação. Olha, a gente recebe essa notícia com evidente tristeza, porque, como você bem mencionou agora há pouco, quando a gente fala da Polícia Militar, a gente tem aquela expectativa que sejam pessoas que protejam a população e combatam a criminalizada, principalmente organizada, que é um dos maiores problemas que temos aqui em todos os estados, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo também não é muito diferente. Mas essa prisão dos policiais, ela revela uma, em tese, probabilidade maior de condenação. Não é uma certeza, claro, mas para decretação dessas prisões, que nesse momento elas são preventivas, não podemos confundir a prisão preventiva com a prisão penal, que acontece só depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória, ela tem alguns requisitos, principalmente a prova do fato e indícios suficientes de autoria. Isso está previsto até no artigo 254 do Código de Processo Penal Militar. Também é importante ressaltar que a legislação penal e processual penal militar ela é diferente da legislação que é aplicada a civis. Mas nos 2 diplomas legais precisa necessariamente, para a decretação dessa prisão, prova do crime e prova da autoria. Então, a autoridade que decretou essa prisão, ela, ao menos em tese, tem com ela provas suficientes para a decretação dessa preventiva que implicam na prova desse crime. Somada essa questão, também a autoridade, ela deve fundamentar essa decisão com alguns dos requisitos da prisão preventiva prevista também no Código de Processo Penal Militar, a garantia da ordem pública, a periculosidade do acusado, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal militar, entre outras. Então, embora não seja um juízo de valor definitivo, ela tem como pressuposto provas da prática desse crime e provas de autoria que recaem sobre esses policiais. E preocupa o envolvimento de policiais com crime organizado, porque a suspeita, de acordo com as investigações, é que eles venderiam essas peças, esse fuzil, ao crime organizado. Não, sem dúvida preocupa muito, porque o crime organizado, ele prioritariamente, ele sobrevive da venda de tráfico de drogas. E, claro, evidentemente poderia fazer a compra de armamento, mas não de uma forma lícita. Então, ele depende de pessoas que têm acesso a esse armamento e que estejam dispostas a cometer um crime dessa natureza. O que nos chateia é que, embora parte da população tenha acesso a essa arma, policiais têm acesso e é muito complicado quando aquela autoridade, aquele órgão que está para combater a criminalidade, ela não é que está inerte, ela está do lado da criminalidade, evidentemente, se esses fatos se comprovarem. Então, aumenta muito a dificuldade de combater de uma forma efetiva a criminalidade organizada quando uma instituição de segurança pública opta por auxiliar a criminalidade ao invés de combatê-la. E nesse caso, as câmeras, as imagens das câmeras acopladas aos uniformes dos militares ajudaram a revelar esse cenário. A nossa repórter no Rio de Janeiro trouxe que das 19 armas que foi possível observar ali nas imagens, só entregaram 18. Qual a importância dessas câmeras em operações tão grandes quanto essa? Vitória, essas câmeras de segurança corporais da Polícia Militar, ela é um avanço gigantesco para a investigação policial e também para a preservação dos direitos humanos. Porque em todas as operações, desde as maiores e mais letais até as menores e mais corriqueiras, havia sempre aquela discussão
que a polícia falava não fiz nada abusivo e o acusado, o investigado, falava que estava sendo vítima de uma proposta de corrupção da polícia ou de um abuso policial. Então ficava a polícia de um lado falando estou agindo na legalidade e o réu falando estou sendo prejudicado pela polícia. Então as câmeras de segurança elas vieram para trazer segurança para as duas partes, para o policial honesto principalmente que está realizando o seu trabalho muito desafiador, e para o investigado que está numa posição de hipossuficiente, numa posição de inferioridade em relação à polícia, à instituição de segurança pública, que tem o armamento, tem o treinamento e etc. Então, quando você permite a publicidade de uma operação, de novo, das maiores até as menores, você garante a proteção do policial honesto que está trabalhando e do acusado, que seja ele culpado ou inocente, que vai ter a sua culpa provada de uma maneira transparente, acessível, que não fica só num jogo de depoimento de uma pessoa contra outra. E essa situação também reforça aquela imagem negativa da polícia que muitas vezes a gente observa. O senhor, não sei se mora no Rio de Janeiro, nós estamos aqui em Brasília, mas vendo o noticiário, muitas vezes quando acontece alguma operação no Rio, muitas famílias que moram em comunidade estão contra a ação da polícia militar, né, dos policiais no geral. Isso reforça a imagem negativa da polícia, você tendo essa informação, prisões de militares ali nessa ação de furtar mesmo armamento que, de acordo com as investigações, voltaria às mãos de organizações criminosas? Vitória, evidentemente a imagem da instituição ela acaba sendo arranhada por um evento desse, mas é importante só ressaltar que não pode de forma alguma fazer um juízo generalizado de todos os membros daquela instituição. Em absolutamente todas as profissões, tem pessoas boas e tem pessoas que acabam se desvirtuando. Seja no judiciário, Ministério Público, advocacia, jornalismo, o que quer que seja, tem pessoas que estão fazendo um trabalho sério e sempre tem um ou outro desvirtuado. Então, a polícia militar ela é composta de muitos agentes sérios, tem uma atividade extremamente perigosa, então a gente não pode fazer uma generalização como se todo policial militar fosse furtador de fuzil e cúmplice de organização criminosa. Com relação ao apoio das pessoas que vivem em comunidade, claro que deve também ter pessoas que apoiam e pessoas que criticam. Até mesmo porque não é possível, muitas vezes, a polícia adentrar em comunidades de uma forma absolutamente tranquila, passiva, com abertura ao diálogo. Muitas vezes eles são recepcionados sob tiros. Então, claro que pode gerar uma contraprestação enérgica na operação. Evidentemente, não pode fazer nenhum tipo de prática abusiva, não pode matar dando tiro nas costas das pessoas, não pode fazer tortura, isso é claro. Mas é uma situação que é muito fácil a gente discutir, eu sentado no meu escritório, você sentada num estúdio, no ar-condicionado, na mais plena segurança. Então, quem trabalha na rua, quem trabalha sob tiros, acaba tendo um posicionamento que tem que tomar decisões que nem sempre podem ser as mais racionais, mas sempre tem que ser amparadas pela lei. Sim, agora um mês após essa operação e com esses desdobramentos, como que o senhor avalia essa mega operação que aconteceu nesses complexos, né, do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro? Vitória, qualquer tipo de operação que gera 122 pessoas mortas não é algo a se comemorar. Eu, pessoalmente, não comemoro a morte de ninguém. Falar, se for bandido, eu estou comemorando, se for policial, eu estou chorando. Quando uma pessoa morre, quer dizer que algo deu errado. Pode ter sido pela operação da polícia, pode ter sido por uma questão social do nosso país. Então, eu sempre lamento a morte de qualquer pessoa envolvida nessa operação. Então, eu não consigo fazer um juízo de valor, até mesmo porque, como eu disse, as operações elas têm uma peculiaridade muito grande, que são aquelas situações de momento. Não sabemos quantas dessas pessoas estavam recepcionando os policiais com tiro e foram simplesmente
teve uma contraprestação da polícia, quantos de fato estavam inocentes, quantos de fato não estavam fazendo nada. Então, eu não quero ser leviano também ao afirmar que todas essas pessoas estavam em uma determinada situação ou outra. Eu sou contra qualquer tipo de generalização e também independente da pessoa, eu não comemoro morte de uma centena de pessoas. Sim, mas vimos no Congresso pelo menos uma movimentação, essa discussão, né, a respeito de facções criminosas, essa mega operação trouxe com força total. Tínhamos projetos parados no Congresso, inclusive, né, vindos do governo, que foi aprovado na Câmara, agora está no Senado, e abriu a discussão, deu esse espaço para esse problema que pessoas em comunidades, pessoas em todo o país, né, porque a facção criminosa diversas estão em todo o país, inclusive fora do Brasil, atuando. É importante ter esse tipo de discussão, inclusive leis mais duras? Vitória, ter essa discussão é sempre importantíssimo. E não é uma novidade no nosso país, quando acontece um evento, principalmente midiático, do Congresso se movimentar, de organizações se mobilizarem para tentar fazer alguma modificação legal. E isso é uma coisa positiva. O direito penal ele serve para regular o convívio em sociedade. Então, conforme vão evoluindo os comportamentos sociais, a legislação, por outro lado, ele tenta acompanhar essa modificação. A questão de criar leis mais duras ou leis mais brandas, eu não gosto de falar nessa dicotomia, eu gosto de falar de legislação mais eficiente. Eu não vejo como uma evolução você aumentar uma pena de tráfico de drogas, por exemplo, que hoje é 5 a 15 anos, aumentar para 20 a 40, ou aumentar de 40 a 60 anos de cadeia. Dificilmente alguém que vai para o tráfico de drogas fica pensando, enquanto a pena é 5 anos, vale a pena eu ir. Se a pena for 20 anos, eu acho que passa a não valer mais a pena. Eu acho que é muito mais interessante nós evoluirmos em mecanismos de investigação policial, em mecanismos de inteligência, de segurança pública para dar maior efetividade, trazer maior mecanismos de combate, evolução tecnológica nesse combate à criminalidade, do que simplesmente aplicar penas mais duras. Eu acho que é muito mais importante você ter penas mais certas, penas de probabilidade maior de aplicação, do que simplesmente fazer uma legislação mais dura. Muito obrigada, Rodrigo Camargo, especialista em segurança pública, professor de Direito da Mackenzie. Obrigada, professor. Muito obrigada pela participação ao vivo com a gente aqui no Poder Expresso. Boa tarde. Eu que agradeço, Vitória. Uma boa tarde para vocês.